Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. Numa era sem lei, as pessoas procuram soluções imediatas para problemas imediatos. Como afugentar o inimigo, como reconstruir a economia, como ficar vivo. Até que, a partir da anarquia, uma nova ordem social seria montada, que reestruturaria a Europa. A Idade Média, neste episódio de A Tradição Ocidental. O professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. A Idade Média foi realmente inventada pela Renascença. Nos séculos XIV e XV, as pessoas sentiam que saíam de um longo período de escuridão para um mundo que podia ser comparado, no mínimo, ao mundo antigo, ou pelo menos tentavam. Como os séculos sombrios que deixaram para trás não mereciam ser dignificados com um nome especial, foram chamados de Era Intermediária. Agora sabemos que esta época lúgubre foi também inovadora e que nos 1000 anos após a queda do Império Romano Ocidental, a Europa tomou a forma e características que conhecemos hoje. A Idade Média começou no IV e V séculos com o encontro de dois povos e duas sociedades, germânicos e romanos. Nesta época, quando os germânicos invadiram o Império Romano e dominaram a Gália, Espanha, Inglaterra e Itália, Roma era apenas um pobre cenário, e as duas sociedades não eram tão diferentes assim. Lembrem-se de que desde o terceiro e quarto séculos, um colapso demográfico e econômico estava desgastando a rede de estradas e cidades que as legiões estabeleceram para proteger a Pax Romana, diminuindo o conforto e a cultura da minoria urbana. E quando a civilização urbana do Império ruiu, a estrutura rural pré-romana e pré-colonial reapareceu. Clãs e bandos agruparam-se em torno dos grandes proprietários de terra, de líderes das vilas ou chefes tribais que ofereciam a base das relações sociais. Senhores locais vivendo em grandes vilas ou em suas propriedades rurais tornaram-se o verdadeiro poder no campo. Este voltou a ser o que era antes da conquista romana, a base real da economia, e com o tempo acabou se tornando toda a economia. Esta mudança foi radical para as cidades que geralmente associamos com a civilização. Mas era menos perceptível no campo, que sempre viveu a seu ritmo, não importando quem nele vivesse. As tribos bárbaras levaram sua própria bagagem cultural, é claro. Comiam mingau de aveia e bebiam cerveja. Eram mais belicosos, menos disciplinados, mas inclinados à liberdade individual e mais abstratos em sua arte do que os povos do Império Ocidental. Estes povos comiam pão, bebiam vinho, usavam dinheiro e construíam com pedra. Mas isso não impediu que líderes bárbaros se apossassem de algumas de suas vilas e cidades também,
adotando as finezas de uma civilização moribunda. No âmago, as duas sociedades de bárbaros invasores e de nativos eram muito similares. Ambas eram rurais, possuíam escravos, eram dominadas por fortes aristocracias de brutalidade quase igual. E assim como a aristocracia da Gália se tornara romano-gaulesa, após a conquista romana no 1º século a.C., do mesmo modo, esta civilização romano-gaulesa exerceu influência na aristocracia germânica no 5º e 6º séculos. E muito do barbarismo germânico influenciou os romano-gauleses. Portanto, houve uma integração entre os dois grupos, principalmente no topo. Mas era, em geral, uma integração descendente, em direção ao denominador comum. A economia era primitiva, o que se pode chamar de economia agromilitar. A produção era para a subsistência e a única fonte de lucro era através de assaltos e pilhagens. Assim, o impulso econômico oferecido pelas novas invenções, como o arreio emparelhado, o arado pesado e a engrenagem, resultaram em tribos com armas melhores, com mais capacidade de construir novos estados. Os saxões na Inglaterra, lombardos na Itália, francos na Gália. E destes estados, o de maior prestígio e mais conhecido era o Império Carolíngio, que Carlos Magno levou a seu ápice. Mas o que era, na verdade, o Império Carolíngio? Um clã de senhores de aldeias, em geral delineado com pretensões universais. Este espantoso objeto é o sarcófago de Carlos Magno. Na verdade, durante a Idade Média, líderes guerreiros talentosos e astutos ampliavam o seu poder através da guerra. E quando morriam, todo o seu castelo de areia desabava, pois seus herdeiros não conseguiam mantê-lo de pé. Até o império de Carlos Magno desmoronou assim. Toda primavera, em toda a Europa, os reis chamavam seus senhores ao castelo, para que os seguissem para a guerra. Isto é, para que se unissem a expedições de pilhagem que iam cada vez mais longe. Grande parte das riquezas dos reis não vinha de impostos. Não havia coletores de impostos. Vinha de roubos a súditos de outros reis, ou a senhores de fora de seu reino. E é assim que a riqueza dos senhores aumentava também. A economia básica e o combustível dos reis, senhores e outros de alta casta, como cavaleiros, bispos e padres, vinham da terra, dos camponeses que trabalhavam na terra. Mas isso era apenas para a sobrevivência. Não pagava pelas armas, luxos ou especiarias, que tinham que ser financiados pelo exercício bem-sucedido da violência. Esta economia perfeitamente funcional, especialmente se você gostasse de caçar pessoas e animais, motivou relações pessoais, serviços pessoais, lealdade e obediência. Tudo era baseado na troca de presentes e serviços. Eu lhe dou proteção e você me dá serviço. Eu lhe dou serviço, você me dá meu sustento. Eu lhe dou terras, você luta por mim. Era uma rua de duas mãos. De baixo para cima, os fracos procuravam proteção de um poderoso. De cima para baixo, os fortes procuravam homens para trabalhar e lutar por eles. E tornou-se cada vez mais óbvio que em todas as situações nas quais um homem era subordinado a outro, o mais alto, o mais honrado, deveria servir com uma espada, uma lança e um cavalo. Um criado assim, ligado a seu senhor por todos os tipos de votos solenes, era um vassalo. E este relacionamento foi a base do sistema feudal, que se desenvolveu e reinou na Europa durante toda a Idade Média, e que não desapareceu em muitas partes da Europa,
até o século XIX. And which did not really disappear in many parts of Europe until the 19th century. Numa época de caos, qualquer homem podia ser um guerreiro, mas nem todos estavam aptos para tal. Nem todos tinham a habilidade, e o equipamento era caro demais. Um capacete custava tanto quanto 3 bois, e um cavalo valia de 18 a 20 vacas. Era demorado aprender a lidar de modo eficiente com um cavalo em combate e lutar com as pesadas armaduras. Um provérbio carolíngio diz: é possível fazer de um jovem adolescente um cavaleiro, mas mais tarde, nunca. Por volta do final do 8º século, o cavaleiro com armadura pesada passou a ser reconhecido como o rei do campo de batalha. O estribo permitia ao cavaleiro o ataque direto à infantaria de modo mais agressivo, ou levantar-se da sela e golpear com a espada. A armadura pesada o protegia das armas da infantaria. O cavalo permitia que o cavaleiro usasse a armadura e lutasse sem ficar excessivamente cansado. E a ferradura permitia que o cavalo cobrisse grandes distâncias com este pesado cavaleiro em suas costas, mesmo sobre um terreno difícil. O cavaleiro podia então arremeter repentinamente, sair de imediato, ou podia rodear os corpos da infantaria, que eram grandes demais para serem atacados frontalmente, eliminar os mais dispersos e emboscá-los quando achasse mais conveniente. Todas estas vantagens foram observadas por Carlos Magno, que aumentou a proporção de cavalaria no que fora um exército que se arrastava a pé. O valor da cavalaria seria enfatizado durante o período de caos, quando o Império Carolíngio desmoronou no século IX, com os ataques dos novos bárbaros. Mais do que nunca, os homens procuravam um líder forte, que tivesse recursos para ter homens montados. Todo líder procurava homens que pudessem lutar montados num cavalo. Somente cavaleiros armados poderiam enfrentar os vikings, os sarracenos, os húngaros. Mas de onde viriam estes profissionais? Quem iria pagá-los? Como seriam pagos numa época onde o comércio estava em declínio, a moeda era rara ou não existente e o suprimento de comida era incerto? A resposta era um conjunto de relacionamentos baseados em deferências, um homem pertencendo a outro, e baseados também em proteção mútua. Eventualmente, estes relacionamentos seriam reconhecidos como a estrutura feudal da sociedade na forma de vassalagem, avassalamento e latifúndio. E também ofereciam a solução aos problemas econômicos e logísticos das sociedades primitivas e turbulentas da Europa. Mas isto não aconteceria repentinamente. O que chamamos simplesmente de sistema feudal é uma generalização que cobre uma variedade de arranjos, votos, rituais e formalidades durante um longo período, que começou no 6º ou 7º século e culminou 600 ou 700 anos depois. Isto pode ir de um grupo de criados na casa, alimentados e vestidos, alguns inclusive com cavalo, o tipo de coisa encontrada antes mesmo de Carlos Magno, até grupos dependentes, mais visíveis nos séculos 9 e 10, ligados ao senhor por um feudo ou benefício, um presente em dinheiro, um empréstimo, um pedaço de terra, a renda de um pedaço de terra. E englobava desde cavaleiros clássicos, que recebiam uma terra e a mantinham provisoriamente, dependendo da vontade do senhor, em retorno por seus serviços e os de seus criados, ou a mantinham pelo resto da vida, o que no final do século XI se tornou propriedade familiar hereditária. Todas estas formas dependem do que podia ser retirado dos produtores,
que são essencialmente camponeses. E como eles não têm muito dinheiro, estamos falando de cobranças em dinheiro, provisões, trabalho, diferentes serviços. No século X, o barulho em torno da proteção feudal praticamente extinguiu o que restava da classe camponesa isenta de impostos. O senhor bem-sucedido estabelecia seu direito a impostos e dízimos, seu monopólio da caça, seus direitos sobre florestas e terras públicas. Ele forçava os camponeses a moer seus cereais em seu engenho, a assar seus pães em seu forno, a pescar seus peixes para o jejum em seu lago. E, acima de tudo, ele impunha sua justiça, o direito de julgar, multar e punir, o que significava não apenas poder, mas renda. Assim, o que chamamos de sistema feudal não é apenas um sistema, mas muitos sistemas. Uma desordem organizada, concebida para subsidiar guerreiros profissionais, explorando os não profissionais. E quando eu descrevo isto, por favor, notem que estou falando sobre um modelo ideal, que só foi quase atingido no final do período. That was approximated only rather late in the day. O vassalo era simplesmente o homem de outro homem. E o relacionamento feudal era aquele entre o senhor, que havia entregue o que chamamos de feudo, e o homem que o havia aceitado e que devia ao senhor seus serviços em troca. Este feudo poderia ser dinheiro ou o direito a coletar pedágios sobre uma ponte, forte ou engenho. Mas na maioria das vezes era terra, pois terra significava, acima de tudo, homens que ali viviam, e homens significavam poder. Em princípio, a situação era bem simples. Por exemplo, digamos que você é senhor de uma grande propriedade e só pode defendê-la com homens e armas. Você pode construir um castelo ou uma moradia, mas mesmo isso deve ser defendido por especialistas, por soldados profissionais. Você só consegue esses profissionais pagando-os. Mas como irá pagá-los? Há muito pouco dinheiro disponível. Mesmo os príncipes, os barões, tinham que passar o chapéu ou penhorar as joias da família quando precisavam de algum dinheiro. E mesmo que você ofereça moedas aos homens, não há lojas para gastá-las. E você não pode ter mais que o número limite de homens em seu castelo, pois há uma quantia limitada de alimento na despensa. O transporte de mercadorias é difícil. Até reis e condes tinham que migrar de propriedade em propriedade para comer o que estava disponível em cada uma delas. Portanto, se você quer manter homens a seu lado, deve dar-lhes terra. Terra com servos que trabalhavam para suprir o sustento de seu novo senhor e para o equipamento, e em troca, estes homens lutarão por você. Em outras palavras, a terra é um tipo de salário e, supostamente, ela volta a quem o doou. Você, quando o assalariado morrer ou cessar de prestar serviços. Mas você não se importa de aceitar os mesmos serviços de um filho ou mesmo de um genro. E assim, com o passar das gerações, o que começou com um feudo puramente pessoal, torna-se hereditário. E o incumbente começa a tratar a terra como um direito, embora ela tenha sido dada como um pagamento. Originalmente, um novo vassalo tinha que dar a seu senhor um presente quando recebia seu feudo, um tipo de dinheiro-chave. Este presente era chamado de ajuda, e era importante, pois iria modificar todo o espírito do sistema, e com o passar das gerações, o senhor começou a tratar o feudo que deu ao seu vassalo menos como fonte de poder e mais como fonte de renda.
E o vassalo passou a olhar o feudo cada vez mais como sua propriedade, pois a ajuda havia sido uma espécie de entrada. Ele achava que poderia usar a propriedade como lhe conviesse, não apenas deixando-a para seus herdeiros, mas mesmo vendendo-a ou dando-a, digamos, como parte de um dote ou algum outro negócio. Eventualmente, tudo tornou-se complicado, pois, a princípio, você supostamente era homem de um só senhor. Na prática, você poderia ser o homem de vários senhores diferentes, pois pode ter acumulado pedaços de terra por herança, dotes ou trocas, aumentando seus bens. E você estaria num dilema se os seus senhores lutassem entre si, o que não era pouco comum. Assim, por volta do século XI, a deferência na qual um homem coloca suas mãos entre as do seu senhor e o beija nos lábios tornou-se cada vez mais simbólica. O que importava realmente no século XII eram as taxas pagas, o que mostrava que o dinheiro estava voltando. E 100 anos depois, temos contratos que descreviam as obrigações das partes contratantes. E este foi o início do fim. Lembrem-se de que o sistema feudal foi elaborado para enfrentar os problemas de uma economia, onde o dinheiro era escasso e as estruturas sociais eram frágeis ou não existentes. Ele resolveu o problema enfatizando relacionamentos pessoais de homem a homem e pagamentos em espécie pela troca de serviços. Mas com o restabelecimento da economia monetária e o reaparecimento da ordem social, a organização feudal de uma era caótica gradualmente desapareceu. E apesar das tentativas de adaptá-la às novas condições, ela tornou-se cada vez mais anacrônica. They became increasingly anachronistic. Entretanto, algo permaneceu do relacionamento feudal, que foi a importância de relações e afeições pessoais. E este laço íntimo era tão poderoso que quando os poetas do sul da França inventaram a ideia do amor cortês no século XII, conceberam a fé do amante perfeito no modelo da devoção de um vassalo a seu senhor. O amante perfeito era o vassalo perfeito. Ele jurava, de joelhos, lealdade à sua dama. E o mesmo gesto, com as mãos juntas, que era o gesto da deferência, tornou-se o gesto de oração, que não existia antes. Em outras palavras, você presta homenagem a Deus, ao Senhor acima. Vivendo também no sistema feudal e escrevendo tudo isto, estavam os servidores e monges que eram parte da estrutura de poder do sistema e crucial à sua cultura. Eles interpretavam o que acontecia, registravam eventos de acordo com esta interpretação e diziam ao governante o que ele estava fazendo e o que ele deveria fazer. Este empreendimento teve suas origens no Velho Testamento judeu. Esta, por exemplo, é a coroação de Davi e teve suas raízes nos clássicos romanos. Enfatizava que o governante era um nomeado de Deus para realizar as vontades de Deus na terra. E a vontade de Deus era o bem público, neste caso, a prática das virtudes cristãs, como determinado pela Igreja e a aplicação da lei romana. A tarefa do rei era liderar o povo à salvação cristã e, como o imperador Augusto, trazer paz à terra, manter a ordem e proteger os fracos e os pobres. Mas este modelo inventado pelo clero ia contra a realidade do poder real. Se o rei for transformado num príncipe da paz, ele diminui suas rendas
e enfraquece seu domínio sobre os senhores, cujo interesse principal era guerra e pilhagem. Se o rei proteger os pobres e os fracos, terá aliados que não lhe darão apoio, pois ficará do lado oposto dos nobres, cujas rendas vinham da exploração dos fracos e pobres. Os verdadeiros senhores da Idade Média não eram os homens da paz, mas homens que sabiam lutar e possuíam armas e cavalos para fazê-lo. Eles construíam suas moradias, ou melhor, seus castelos para defesa local, o que significava sua própria defesa. Já foi dito que os camponeses podiam procurar refúgio na moradia de seus senhores. Mas numa moradia típica, não havia lugar para refugiados, seu gado, suas carruagens, etc. Os camponeses viviam sob o pavor de ataques e pilhagem, mas quando tinham que procurar refúgio, procuravam nas montanhas, nas florestas. Os senhores não ofereciam refúgio. Era algo como um serviço mafioso de proteção. Se um vizinho surrava seus camponeses ou os roubava, eles surravam e roubavam do vizinho. E foi este papel de protetor que permitiu aos senhores se apropriarem de uma porção cada vez maior da safra dos camponeses. E aqui temos 3 classes tomando forma, cada uma com interesses e pressões diferentes. Os senhores e seus violentos servidores, os camponeses e o clero. Veremos como eles trabalham juntos e como lutam entre si no próximo episódio. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.